Fala aí, brother, beleza? JP aqui. Como tu pode ver no título desse vídeo, eu decidi sair da faculdade, decidi trancar a faculdade, decidi parar com a faculdade por completo. E nesse vídeo eu vou te dizer o porquê disso e quem sabe te ajudar de alguma forma, beleza? Então vamos lá, cara. Desde 2015 que eu comecei a estudar no primeiro semestre design gráfico na Uniriter em Porto Alegre. E decidi trancar a minha matrícula, sair da faculdade agora em 2017 no segundo semestre. Desde que eu estava no ensino médio eu já me atraía muito o assunto de edição de vídeo e design por si só. O fato de eu poder criar algo através de um software de computador, tendo as minhas ideias e conseguindo expressar elas visualmente, era um bagulho que me fascinava e ainda me fascina hoje. Consigo ter bastante criatividade na hora de bolar alguma ideia nova, então, consequentemente, percebi que a área do direito, medicina, não era o que eu queria, jamais foi, e o design era o que realmente me atraía. Toda essa parte de criação, uma parte de cinema, claramente, então eu fui para essa área. O problema, brother, é que a facul que eu tava, no início, eu gostava, tá ligado? Eu aprendi algumas técnicas de desenho, várias técnicas de design, principalmente a cadeira, aqui no Sul a gente fala a cadeira como disciplina, a cadeira de computação gráfica, que era onde eu te ensinava a mexer nos softwares, que era o que eu mais queria aprender, toda aquela parte visual, virtual, era o que me fascinava pra caramba, e é com isso que eu trabalho hoje. Só que nunca foi o foco da faculdade, daquele curso, ao menos na universidade que eu estudava. Nunca foi o foco em si tu se tornar um designer virtualmente falando, até porque eles abordam todas as áreas do design, seja o design material, visual, na questão de bolar maquete, sabe? Por exemplo, de tu construir um caderno, de como saber como as gráficas funcionam, processos de papel, de tinta, o que tá certo. Gosto também, só que não era o que eu queria. Falando no foco aqui, o que eu queria priorizar. E eu percebi que a faculdade, a partir lá do terceiro, quarto semestre, estava focando muito nessa área e através dos meus amigos eu pude perceber que no futuro isso ainda se concretizaria. E a parte que eu queria mesmo estudar, que eram técnicas de design virtual, não era o que era mais abordado na faculdade. Claro que eles têm vários conceitos de design, várias coisas que eu aprendi, mas eu me considero autodidata, então eu aprendo por minha conta e tudo que eu aprendi de edição de vídeo foi através de mim, através de vídeos na internet como esse que tu tá vendo, entende? E tudo que eu aprendi de design, não tudo, digamos uns 80%, 70% de conceitos de design eu aprendi fora da faculdade e aprender a mexer nos softwares também. O ruim é que eles só te ensinam o básico, o ideal era eu ter feito um curso profissionalizante de Photoshop, por exemplo, de algo nessa área. Mas eu ainda acredito que na internet tu consegue encontrar muito conteúdo gratuito de qualidade e principalmente pago de qualidade. Cursos virtuais hoje, brother, eu vou fazer um chute aqui, uma previsão para o futuro, de que a maioria dos jovens vão passar a estudar disciplinas que possam ser estudadas, claro, virtualmente, através de cursos online. O bom, cara, é que eu estou inserido numa área que não precisa de um diploma. Design nunca precisou de tu ter um pedaço de papel para poder exercer a profissão. Diferente de advocacia, diferente de medicina, o que já são outros 500, entende? Mas por eu estar, por exemplo, há 2 anos já na faculdade, estava no quarto semestre, terminei o quarto semestre, eu já tinha a decisão na minha cabeça desde o final do terceiro de que eu ia trancar a faculdade e que eu ia cursar o quarto para ver se ainda tinha uma salvação ou se eu ainda conseguia aproveitar alguma coisa e na real não tinha. Eu tive a oportunidade, eternamente grato por isso, por fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, em Chicago, em 2016, entre setembro e outubro. Não, setembro e dezembro, isso aí. E o fato de eu ter ficado sozinho, basicamente num território que eu nunca tinha estado, ao menos em Chicago, já tinha ido para os Estados Unidos outras vezes, ter ficado sozinho, isolado assim num hostel, podendo conhecer o que eu queria e fazer o que eu queria, entre aspas, me deu muito tempo para pensar. E foi aí que eu descobri que, cara, a faculdade não é o que eu queria, até porque eu tenho outras vertentes para isso. Quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano, basicamente, eu, em agosto, entrei em contato com um cara que hoje é o meu sócio, o meu bruxo, o meu parceiro, Felipe Marques, que eu sempre falo dele aqui no canal. Tem um canal de desenvolvimento pessoal e é sensacional, brother. Tô com ele nessa jornada desde aquele tempo. Então eu já tinha falado com o cara antes mesmo de entrar na facul e aquilo começou a dar certo no momento que eu entrei na faculdade. E eu até tinha pensado nisso, mas era só um pensamento que passou vago assim na minha cabeça, a ideia de eu trancar a faculdade para poder me dedicar a isso. Porque além desse trabalho que eu faço com o Felipe, isso é virtual, isso é digital, eu posso me locomover, posso ter o meu tempo, a minha disciplina, o meu foco para controlar como eu vou lidar com as coisas. E isso também é outra parte difícil de ser basicamente totalmente independente assim em questão de estudos e carga horária, porque é tu que tem que se controlar, cara, é tu que depende do teu foco, da tua própria disciplina, da tua própria organização principalmente. Então no momento que eu me toquei que eu poderia aprender muito mais através de cursos online, através da internet, focando naquilo que eu gostava de fazer profissionalmente e não sendo
sendo forçado a estudar uma matéria que a faculdade exigia que eu estudava para ter um diploma de design, eu decidi que, cara, se eu for bom, ninguém vai me parar. Então, eu tenho que focar em ser bom e aprender cada vez mais e nunca parar esse processo, entende? A faculdade estava restringido a dispor de uma extrema carga horária para estudar algo que não estava me dando satisfação, que só no início eu comecei a ter uma noção de design, assim, mas que no final fui divergindo para outras áreas, no final, no caso, na metade do curso que eu tô falando aqui. Então, ao longo de toda essa jornada, eu fui percebendo que, cara, eu estava conseguindo construir o meu próprio patrimônio financeiro, trabalhando com o Felipe e conseguindo aprender ao mesmo tempo e exercendo o que eu aprendi através de gravações como essa, edições e criação, por exemplo, de capas de vídeo para o YouTube, que não deixa de ser design propriamente falando e que tem que ser muito bem cuidado na hora de ser criado. Então, cara, eu comecei a perceber ao longo desse tempo que, cara, eu posso fazer muito mais e não preciso de um diploma para isso. Fui inspirado por vários exemplos, como por exemplo Steve Jobs, que também largou a facul e revolucionou o mundo. Então, cara, me disseram já também, diploma é importante, credenciais é importante. E eu tenho total ciência disso, cara. Mas ainda chuto que o mundo está mudando a forma como as coisas estão sendo feitas, que as pessoas estão sendo contratadas, não em empresas conservadoras, mas aquelas empresas que querem fazer diferença. E outra, cara, eu não pretendo trabalhar para alguém. Eu, junto com o Felipe, nós basicamente somos sócios, não existe hierarquia nisso, não existe chefe. Se tudo der errado, cara, aí, quem sabe eu pense em alguma outra alternativa, mas enquanto isso, eu vou focar no que eu sou bom em fazer, no que tá dando extremamente certo. Se, por exemplo, der tudo errado e a internet falir, mano, eu vou ser lixeiro, focar em ser o caminhão o motorista do caminhão do lixo e depois focar em ser o dono da empresa, tá ligado? Sempre ter uma meta maior de onde tu tá, porque esse é o segredo do crescimento, cara. Precisa aprender a aprender por si só e não depender dos outros pra te ensinar alguma coisa, tá ligado? Você tem que correr atrás do que é bom em fazer e eu tô fazendo isso e a minha rotina deu uma mudada agora, né? Como eu tirei a facul da minha vida, basicamente, o fator social ficou bastante alterado. Eu não tenho mais contato assim direto fisicamente com os meus brotherzão assim, do coração que eu tinha na faculdade. Então basicamente se comunica por WhatsApp, mas tá tudo certo, porque essa semana mesmo eu vou lá dar um oi pra eles. Então tá, pá, meu, cultivando amizades é sempre o que eu gosto de fazer. Mas claro que eu tenho que me forçar a socializar, cara, porque senão eu posso ficar trancado o dia inteiro no quarto, com certeza, só trabalhando, mas isso vai acabar me enlouquecendo e eu vou fritar o melão até desabar no chão, tá ligado? Então é por isso que eu tenho os meus hábitos de sempre pedalar, velho, sempre ir pra academia. Como eu tranquei a facul, eu tenho muito mais tempo para dispor com a minha família, principalmente com a minha avó, tenho visitado ela seguido e ajudando minha mãe na cozinha. Então, cara, isso são pontos que eu fico grato por ter essa oportunidade para mim e poder ainda levantar um patrimônio legal fazendo o que eu gosto de fazer. Por isso que eu tô registrando isso, cara. Eu tô documentando a minha jornada para tu saber como é que tá sendo o meu processo e quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos, quando eu mudar o mundo, as pessoas vão ver o que eu fiz, tá ligado? Eu não duvido que isso possa acontecer. Eu lembro que eu fui contar pra minha família, mais o meu pai em específico, quando eu decidi que ia trancar a facul. E eu conheço meu pai, claro que ele iria aceitar, ele não iria brigar comigo, não iria me deserdar nem me chutar de casa. Ele entende. E um conceito que eu resumo essa história que eu tive com meu pai é basicamente, ele aprova, mas não concorda. Ele entende a importância de diploma e o quanto isso seria importante na minha vida e eu também reconheço isso, só que eu tô disposto a tomar riscos, principalmente porque eu tenho 19 anos, cara, e se eu errar agora é muito melhor do que eu cometer esse erro daqui pra frente quando eu tiver 27, 28, 29, 30. E outro ponto é que vai ter uma versão desse vídeo daqui a 2 anos contando como é que foi a experiência, cara. A decisão de eu trancar a faculdade e o ato de trancar a mesma faculdade foi feito há 2 meses atrás. E eu tô recém começando a testar as coisas que eu sou melhor em fazer. Por exemplo, se eu curto mais meditar de manhã ou de noite, se eu gosto de ir pra academia de manhã, de tarde, de noite. Eu vou intercalando até descobrir o que é de boa pra mim, entende? Porque eu posso me adaptar. Isso que é bom, cara, eu tenho flexibilidade, é sensacional, brother, é sensacional. Então é basicamente essa minha mensagem, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, eu espero que tu tome as decisões certas, eu não sei se é essa a decisão certa, mas tá tudo apontando para que é na minha vida, então é isso aí, espero que tu tenha uma ótima vida e a gente se vê no próximo vídeo, valeu? Falou!